Seja bem-vindo a mais um Café Teológico. No programa dessa semana falaremos sobre Labruna e a espiritualidade carmelita. Muito obrigado pela companhia, você que nos acompanha pela TV Evangelizar e por nossas redes sociais. Para tomar um cafezinho com a gente hoje, a gente convidou um frade carmelita da província carmelitana pernambucana, que está aqui em Curitiba para estudar, Frei Everton Ramos. Tudo bem, Frei? Tudo bem, é uma grande alegria estar aqui no Café Teológico. Igualmente. Enquanto a gente prepara o nosso café aqui, a gente vai fazer uma breve pausa para que você também possa preparar o seu. E a gente se encontra daqui a pouco no próximo bloco. Voltamos com o Café Teológico, hoje falando sobre Labruna e a espiritualidade carmelita, com o Frei Everton. Tudo bem, Frei? Tudo bem, Giovanni. A grande alegria estar aqui no Café Teológico. Que bom, também fico muito feliz com a sua presença. Você que pode nos iluminar um pouquinho com essa profunda espiritualidade carmelita. Mas me conte, o que é a Labruna? Sim, né? Labruna é esse ícone que está aqui, né? Que esta é a primeira imagem, o ícone de Nossa Senhora do Carmo, da nossa tão conhecida Virgem do Carmelo. E ela, segundo a tradição carmelita, esteve presente na primeira ocupação dos carmelitas no Monte Carmelo. Olha! Então lá foi construída uma ermida no centro da vida dos eremitérios, né, das grutas do Monte Carmelo, e eles a chamaram de Senhora do Lugar. Então, a imagem, este ícone da Virgem Bruna, que lá Bruna significa Nossa Morena. Ah, que legal! Tem esse significado. Ela é a Nossa Morena, e ela, segundo a tradição carmelita, ela esteve presente ali no início da nossa espiritualidade. E de que época que a gente está falando? Nós estamos falando do século XII, no finalzinho do século XII, né? Porque a ocupação dos carmelitas na Terra Santa, ela se dá também graças às cruzadas, né? Que foram essas expedições religiosas e também bélicas. Então, alguns dos que iam à Terra Santa, eles gostariam também de fazer essa espiritualidade. Então, o Carmelo está alicerçado também nas espiritualidades elianas, né? Vividas pelo profeta Elias. Ah, então isso vem de muitos anos, inclusive antes de Cristo. Antes de Cristo. Olha que fantástico. E quais são as características dessa espiritualidade eliana? O que chama atenção? O que a gente tem desde lá, ou que já é muita influência até do período das cruzadas, talvez do cristianismo da Idade Média? Qual é essa espiritualidade eliana e como se diferencia hoje da atual? Então, logo no início é muito fácil compreender, porque primeiro nós estamos lidando com ex-cruzados, né? Então, o profeta Elias, o santo profeta Elias, que na nossa tradição, na nossa vivência carmelitana, nós o chamamos, ele diz que o Senhor é o Deus dos exércitos. Ah! Então, a partir do momento eu já crio um vínculo. E nesse segundo momento é de viver na presença de Deus. Então, o carmelita é aquele que vive na presença de Deus. Então, o Carmelo era muito convidativo a essa experiência junto à fonte de Elias que existe até os dias de hoje. Que legal! E Elias faz aquela experiência de reconhecer Deus no mais simples de todos os fenômenos, né? Na brisa. E quando os cristãos chegam no Carmelo, pelo período da cruzada, eles encontram ali já monges que viviam essa busca pelo encontro com Deus e ali ficam.
Assim, quanto aos monges, esses cruzados vão dar origem aos primeiros eremitas. Tá, entendi. Agora, sim, na nossa tradição literária, eles fazem essa perspectiva até o profeta Elias. Legal, entendi. Mas isso a gente entende pelo vínculo de espiritualidade, né? Entendi. E como que vocês vivem na prática essa espiritualidade e o que a Labruna tem a ver com isso? Labruna, ela aparece dentro dessa espiritualidade, você falava, né? Como se vive na presença de Deus, como se reconhece essa presença na brisa leve. Por quê? O Carmelo, ele tem um forte vínculo com a contemplação. Então, contemplar o mundo com os olhos de Deus e perceber Deus nessa brisa suave que o Carmelo, como um local geográfico ali em Haifa, era propício que houvesse essa brisa, né? Que caso que está mais ligado também à experiência de Elias. Então, tudo isso levava de encontro. Então, quando eles tem a ver com Labruna, porque eles vêm daquela mentalidade medieval, que era necessário que houvesse um patrocínio de alguém, ou seja, alguém que fosse responsável. Então eles dizem, a senhora do lugar é que nos vai conduzir a essa experiência com Cristo. Então esse senhora do lugar é também um senhorio quase que administrativo, assim. Quem nos guia, quem nos indica, quem nos orienta é essa senhora. É a partir dela que nós pensamos o nosso viver prático, inclusive. Prático. E a gente sabe que a iconografia, ela traz muitos mistérios. A gente estava conversando anteriormente, né? O ícone, ele nos provoca. Diferentemente das artes contemporâneas, quando você vê um ícone, o fato de você não entender e se maravilhar é muito provocativo. Quais são as provocações que estão na Labruna que a gente pode entender como pontos de encontro com o próprio Cristo? Primeiro tem a ver com a nossa regra. Logo quando começa a se organizar aqueles eremitas, era necessário que se houvesse uma regra, né? A igreja pedia que houvesse, então eles vão até o patriarca de Jerusalém, Santo Alberto. E toda a regra de Santo Alberto tem como centralidade o Cristo. Então, na regra, nós não temos uma palavra referente a Nossa Senhora. Então, a centralidade da regra é o Cristo. Então, desde o primeiro momento, os carmelitas entenderam, assim como no ícone Labruna nós o vemos, ele tem tamanho de criança, mas a face não é de criança. A proporção então, não é, né? A proporção. Então, por quê? Porque o ícone, ele não é uma representação naturalista do corpo, do nosso corpo agora, mas sim do corpo glorioso. Então, ele perpassa isso. Aqui, nesta veste, como se fosse uma pelugem, que é caracterizado como o Cordeiro de Deus, e também a roupa utilizada na iconografia, a maneira de se representar os profetas. Que legal, que incrível. Então quer dizer que o iconógrafo ele não errou. A criança, errando a proporção da cabeça, realmente ele quer indicar um Cristo já maduro, já salvador, já presente. E a Maria? Existe um olhar singelo nela, ali, um encostar no rosto de Cristo. Cristo está segurando o queixo, existe um carinho muito grande aí, né? Sim, existe. A própria mão do Cristo que você sinalizou bem, ela é em forma de cálice. Olha que legal. Né? Então, ela também é caracterizada como a Virgem da Ternura, Eleusa, do grego. Ou seja, aquela que faz misericórdia. Então, a teologia do ícone Labruna é o mistério da encarnação. Esse Deus Emanuel que se encarna, por isso que nós vamos perceber a coloração, né? É uma coloração que lembra a carne, que lembra esse vermelho, mas que ele é também representação da glória de Deus. Esse Deus que se faz gente e se torna gente como nós para nos salvar. E esse sol está presente em diversos ícones, né? O que simboliza esse
curioso ponto, provocante. Provocante, é interessante que você percebeu, né? Sim. Você falou o quê? Sol, né? Então, aqui é uma estrela. Ah, é uma estrela. É uma estrela. Legal. O Sol é uma estrela. Sim, Também, de fato. né? Então, você, assim, desse seu primeiro olhar, você acertou. E você falou também de guia, aquela que iria guiar. Então, aqui, se nós percebermos bem, parece com uma rosa dos ventos. Verdade, fato. Então, Maria é aquela que nos ajuda a percorrer esse caminho com Cristo. Na iconografia da tradição bizantina, tem a ver com a virgindade de Maria perpétua, antes, durante e depois. Por exemplo, no ícone da Perpétuo Socorro, nós vemos uma aqui, uma lá em cima na fronte e outra. E outra na lateral. Aqui só se traz uma. É um pouco de uma descontinuidade, mas para indicar essa meta, aquela virgem que indica. Para o carmelita não esquecer para onde tem que ir. Para não esquecer, exatamente. E o olhar de Nossa Senhora? Ela também tem um olhar que não está diretamente voltado a nós. É um olhar que até talvez perpassa um pouco por cima de Cristo. O que esse olhar está significando? É interessante, porque enquanto Cristo nos acompanha com o seu olhar... Tá olhando bem para quem olha o ícone, bem né? para olha o ícone, para quem o contempla. Então, os olhos de Maria estão para além, porque ela nos enxerga no projeto de Deus. Maria te enxerga no projeto que Deus tem para a tua vida, seja vocação, porque olha para a identidade, a mais profunda identidade do ser. Então ela está para além, porque está imersa em Deus. Isso que você falou é muito interessante, porque a gente, quando se olha para a gente mesmo enquanto cristãos, raramente a gente se enxerga dentro de um projeto de Deus. Mas São Paulo fala, nós fomos pensados desde o princípio para sermos escolhidos, né? E como criar coragem de aceitar esse projeto para a gente poder encarar esse projeto como Nossa Senhora mesmo encara o projeto para a gente? Onde que a gente encontra essa coragem? Nós encontramos essa coragem quando nós nos encontramos dentro de nós. Aí nós vamos descobrir que nessa presença interior nossa, assim como nos dizia também Santo Agostinho, né? Então, é essencial esse voltar-se para si e perceber Deus nos eventos mais sutis da vida, como a brisa de Elias. Que legal. Muito gostosa essa conversa com o Frei Everton. Daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco. Não perca, a gente vai falar um pouquinho mais de como a espiritualidade carmelita pode ser aplicado para nós leigos, pessoas que estamos dentro de casa, pessoas que passamos nas nossas comunidades. Até mais! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Estamos de volta com o Café Teológico dessa semana. Muito obrigado por sua companhia, você que nos acompanha pela TV Evangelizar e também por nossas redes sociais. Hoje estamos falando desse belo ícone Labruna da espiritualidade carmelita com o Frei Everton Ramos. Frei, no bloco passado você comentou sobre esse Jesus que nos olha, que o olhar está voltado para quem contempla o ícone. A arte sacra, em especial, é um desvelar da beleza que é um encontro com uma pessoa. E você comentou sobre a contemplação do mundo no Monte Carmelo e sobre essa brisa. Como que a gente pode praticar esse encontro, seja através da arte ou seja através da contemplação do mundo? Como que a gente pode colocar um pouco em prática essa espiritualidade tão profunda do Carmelo, que é um encontro com a pessoa de Jesus? Sobre o encontro com a pessoa de Jesus, nós podemos dizer que a própria história dos carmelitas mostra isso. Chega um determinado momento que eles, no Monte Carmelo, são expulsos, né, pelos mouros, né, os sarracenos, né? Então,
ao mesmo tempo gera uma crise e aonde começar de novo. Então eles retomam a Europa. Então eles descem da montanha, mas eles levam essa experiência da montanha sagrada do Carmelo, essa experiência com Deus de contemplação da palavra de Deus, de meditação dia e noite na palavra de Deus para o mundo. E lá eles vão se deparar com essa necessidade de encontro com Deus. E eles vão ser testemunhas deste anúncio. Eles chegam na Europa, estão lá os mendicantes, né, franciscanos, dominicanos. Então, as pessoas perguntam, e vocês, o que são? Né? Aí eles diziam, nós somos os irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Então, aqueles que levam essa experiência de Deus às pessoas, porque para o carmelita, Maria é irmã também. Irmã em Cristo. É muito interessante isso, né? Porque você vê mãe e irmã. Às vezes o papel de guia, às vezes o papel daquela pessoa que você conversa, daquela pessoa que você tem intimidade. Bom, você foi adolescente há menos tempo que eu, e muitas vezes a gente precisa de alguém que não são os nossos pais para conversar. Como que isso funciona na espiritualidade católica, que muitas vezes os nossos amigos cristãos não compreendem? Qual é o papel de Nossa Senhora nessa nossa conversa? Você falava de beleza, né? Então, a beleza é esse encontro, a beleza nos atrai. Então, Maria foi atraída por Deus, né, por esta beleza. Então, todos nós que temos essa compreensão da beleza e o centro dessa beleza é Cristo, então nós vamos encontrar no desvelar dessa beleza o próprio Cristo também revelado na pessoa de Maria, que nos indica, né? Então, quem melhor conhece o Cristo? Nossa irmã Maria. Quem conhece Ele? Quem sabe ir até Ele? E ao mesmo tempo nós somos delegados desse, porque o carmelita é aquele que gera Deus. Aquele que gera Deus, que é convidado a gerar Cristo. Que fantástico. No seu interior. Então, por isso que ela é irmã, porque ela nos ensina a gerar o próprio Cristo. Isso é muito forte, né? É muito forte, porque o termo em português é muito bonito, né? Dar à luz, trazer à luz. Então, quando você fala, estou gerando Cristo, estou dando Cristo à luz de todos aqueles que estão a conhecê-lo, né? Como isso funciona se vocês geralmente estão lá no claustro, no Carmelo? Como a gente encontra essa luz de Cristo nos carmelitas e como eles refletem isso atualmente, já que a ordem já não é mais uma ordem mendicante, tem seus lugares? Onde se dá esse encontro de nós leigos com o Carmelo? Nós continuamos na mendicância, né? Então, em todos os lugares do mundo, então, são privilégios que a Santa Sé concede, né, a essas ordens, mas você falou da luz, e realmente, a imagem, a figura mais iluminada no ícone é o Cristo. E se nós percebermos, todo ao redor nós percebemos esse dourado. Esse dourado é a luz. E se nós também contemplarmos o rosto dela, tem até uma leve sombra ocasionada dessa iluminação de Cristo. Ah, legal. É Cristo que ilumina ela e a sombra se perpassa. Cristo ilumina, então, e ela ilumina tudo ao seu redor. Então, o carmelita é aquele que ilumina com a sua presença através do Cristo. Dessa luz que esparge do Cristo. E o dourado, na iconografia, ele é a cor da luz e ele também representa a glória de Deus. Então, toda essa pintura aqui, a utilização dessa técnica é em cima desse pequeno fio dourado, a folha, né, de ouro, né, que tudo feito em cima da glória de Deus que resplandece o próprio Cristo. Que legal. Tem outras duas coisas que me chamam a atenção nesse ícone. Não sei se tem algum sentido ou não, mas me chamam a atenção. Primeiro, é a mão de Cristo agarrado na gola de Nossa Senhora ali. Parece que ele está... Não vou soltar. E outra coisa que me chama a atenção é o pé. Como ele apoia o pé aqui
na mão de Nossa Senhora, realmente como alguém que não desgruda, né? Não sei. Isso tem algum motivo, alguma explicação? Tem algum motivo, sim. É uma das partes mais delicadas do ícone Labruna, o Cristo que segura aqui esse friso dourado que tem por nome o assiste. Porque se nós percebermos, ele é a representação bem nítida de um cordão umbilical. Olha que legal! Então, o Cristo, esse Cristo que se alimenta da Virgem, né? Ele e a Virgem que o recebe e, ao mesmo tempo, o Cristo a ilumina. Então, um se dá ao outro. Muito legal. Assim, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de imaginar Cristo dentro do útero de Maria, né? É muito chocante para a gente pensar um feto com um cordão umbilical sugando as energias. Isso. De certa forma, mas isso não era um problema para a época. Eles tinham uma percepção de Cristo muito mais... Eu gosto muito de Dom Bernardo Bonovitz, o abade do mosteiro, ex-abade do mosteiro trapista. Ele falava assim, na encarnação Jesus se tornou um fulano. Estou eu aqui, está você, está o pessoal de casa, e estaria também Jesus assistindo, talvez porventura a gente falar sobre ele. Ele se tornou um fulano. Né? Então, muito bonita essa pessoalidade que o ícone traz, o cordão umbilical, fantástico. E aquele pezinho ali? Esse pé, você assim sinalizou bem. Aqui nós temos duas realidades. Ele está aqui sobre o braço da Virgem Maria, com os dedos do pé toca o azul e com aqui o calcanhar o vermelho. Então, as duas realidades, as duas naturezas de Cristo, né? Então, humana e divina. Cristo é verdadeiro Deus e Cristo é verdadeiro homem. Então, ele assume, ele toca o chão da nossa realidade. Ele toca a nossa terra e quer tocar o nosso coração. Que legal! E Maria, em algum momento, ela é como um tipo da igreja, no sentido assim, tipológico mesmo, né? Sim. Você olha para Maria, todos os atributos de Maria você pode colocar dentro da igreja. Isso já tinha na época, já era essa percepção, já se via Maria como o tipo da igreja, e por isso ele faz tanta questão de estar ancorada a Maria, assim? Sim, porque você percebe, um se dá ao outro. Então, essa relação esponsal da igreja com Cristo e de Cristo com a igreja. E se nós percebermos, existe também um estudioso na parte da iconografia chamado Sendler, que ele identifica algumas figuras geométricas, né? Então, se nós percebermos a Labruna, existem 3 triângulos concêntricos, ou seja, 3 tendas. O que significam essas 3 tendas, né? Aqui nós vemos um maior, depois um do Cristo, outro triângulo, legal. E aqui, outro. Legal, então tem esse de Nossa Senhora, esse de Cristo, o do Cristo e esse aqui. Que então, legal. Esses triângulos concêntricos também sinalizam essa presença do mistério da igreja, do Cristo que está acampado na igreja, a Trindade, o Pai que está presente porque ele é onipresente, o Espírito Santo. Então, o ícone, a encarnação é onde está a presença da Santíssima Trindade. Que legal. Frei, você falou algumas coisas para a gente já a respeito disso, mas eu queria que você pudesse deixar talvez um pouco mais claro para quem está lá em casa nos acompanhando, alguma prática que possa uni-los com vocês, carmelitas. Quem está lá em casa unido com vocês do Carmelo, alguma prática que possa ser desveladora de toda essa maravilhosa espiritualidade que você nos explicou. Você poderia dar uma dica prática para o pessoal de casa? Então, primeiro, a busca por Deus, a sede de Deus, é característica do carmelita. Os carmelitas não existem só os religiosos, as religiosas, as monjas, as conhecidas monjas. Se você carrega o escapulário de Nossa Senhora do Carmo,
você é um carmelita. Ah, que legal. Então, a sede de Deus, a busca por Deus, que é uma característica do nosso pai espiritual, Elias. Que legal. Então, a contemplação, a oração, a mística que une a contemplação à oração. E não só a devoção à Nossa Senhora, mas esse amor filial à Virgem Maria. E sem dúvida que é a base de tudo a palavra de Deus. A meditação a da meditação da palavra de Deus. Então, nós temos aqui no Paraná também grupos de leigos carmelitas, leigos consagrados. No Nordeste, nós temos a experiência forte das fraternidades do escapulário. Temos a Ordem Terceira. Então, tudo para você se filiar ao Carmelo, não somente como um associado, mas fazer parte dessa espiritualidade. Que fantástico, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Espero que tenha sido também um prazer para vocês e procurem um pouco mais dessa prática da meditação da palavra e quem sabe talvez uma Ordem Terceira do Carmelo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra no próximo Encontro do Café Teológico.